E hoje a gente está aqui para começar essa nova temporada com um convidado muito especial. O Alberto Neri é psicólogo, doutor em psicologia pela USP, escritor e criador do IPLogo, que é o Instituto de Psicologia e Logoterapia, conhecida também como a psicologia do sentido da vida. O Alberto Neri é palmeirense, marido da Mafê, pai do Pedro e da Júlia e do filho de 4 patas, o Emílio. Pessoal, com vocês então, Alberto Neri. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite e, em especial, para falar desse tema que é tão importante, que é essa área do desenvolvimento humano. Vocês na consultoria, eu ali num instituto de educação, estamos todos aí com essa mesma missão. Então, sempre é bom trocar figurinhas e ajudar as pessoas assim. Nossa, com certeza. E acho que até nesse gancho, eu falei aqui um pouquinho de você. Queria que, para a gente começar, você falasse um pouco mais da sua jornada. E uma pergunta que eu acho que muita gente que está ouvindo agora quer saber. Eu falei aqui logoterapia. O que é logoterapia? Então, a logoterapia é uma das grandes escolas da psicologia, né? Quem gosta dessa área sabe que a psicologia, ela é difícil a gente falar de apsicologia, né? São várias vertentes, às vezes até algumas com visões opostas em relação às outras, mas uma das grandes teorias é a logoterapia, que curiosamente ela não é tão conhecida no Brasil como outras, né? Como por exemplo as psicologias comportamentais, ou então a psicanálise, mas ela, em termos históricos, em termos de importância e em termos de validação, ela se equipara a essas grandes teorias, né? E de uns tempos para cá, ela tem se tornado cada vez mais conhecida aqui no Brasil também. Ela chegou a ter, lá pelos anos 80, assim, uma grande ênfase aqui no país, principalmente porque, na época, o criador da teoria, que foi o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, visitou o Brasil em algumas ocasiões. Isso trouxe ali um movimento, mas depois ela acabou não se tornando assim tão conhecida pelo fato dela não estar presente na maior parte dos currículos das faculdades de psicologia, né? Isso por N questões, né? Principalmente são históricas até certo ponto, políticas por outro lado, mas enfim, o conhecimento não está tão disponível assim, mas ela é uma das grandes teorias psicológicas. E eu vim a conhecer a logoterapia só no mestrado, por exemplo. Eu fiz toda uma graduação em psicologia e nunca tinha ouvido falar. Mas em uma disciplina do mestrado, que era uma disciplina específica sobre a área de resiliência humana, o professor colocou o livro clássico de Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, como um dos livros que nós deveríamos ler. Eu li aquele livro, me chamou a atenção logo de cara, porque o título completo do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E aquilo me chamou muita atenção porque eu gosto das histórias da Segunda Guerra Mundial, já tinha assistido filmes, documentários, lido outros livros ligados a isso, e porque também, né, falava de psicologia. Então, a junção dessas duas coisas, sei lá, a aula ia ser lá no meio do semestre, eu já estava lendo o livro, comprei no comecinho, e quando eu li, eu fiquei impressionado, eu falei, eu não sabia que tinha isso na psicologia, não tinha nem ideia. E por várias razões. Primeiro, pela figura, que é o autor. Então, aquilo ali, você fica assim impressionado com a história de vida, superação, etc. Segundo lugar, pela teoria em si. Essa ênfase na questão do sentido da vida não é uma coisa que você vê com tanta frequência na psicologia. E em terceiro lugar, por conta das ferramentas, porque eu ali, como um psicólogo, estudante, eu estava ali mais ou menos numa fase de transição de carreira também, porque a minha primeira parte da vida profissional foi dedicada a uma questão de missão de vida, trabalhando como pastor, fazendo teologia, mas eu estava nessa mudança, nessa transição para a psicologia, onde eu já era formado também, mas eu queria ferramentas, e eu vi ali uma ferramenta assim incrível. E a partir dali eu falei, vou estudar esse assunto mais profundamente, né? E comecei a mergulhar aí nesse tema. Isso é muito interessante, especialmente porque hoje tem muita gente procurando o sentido da vida, da própria vida. Hoje a gente fala muito sobre propósito, enfim, esse encontro. Como que é essa, como que a logoterapia aborda isso? Propósito da vida, busca de um significado, uma coisa maior do que aquilo que acontece no nosso dia a dia. Tem cada perspectiva que a gente tem aí, tanto na área do desenvolvimento humano, quanto da própria psicologia, traz uma visão sobre o assunto.
E na logoterapia, assim, originalmente, não se falava, pelo menos tanto de propósito, se falava mais de sentido, que inclusive é um questionamento que às vezes a gente tem estudando o tema. Tá, mas qual é a diferença? Eu não vou dizer que existe uma única resposta para isso, mas na perspectiva da logoterapia, como eu diferencio essas coisas? Tudo que eu vejo no momento, né, falando sobre a questão do propósito, sempre é algo relacionado do daqui para frente, né? O momento que eu estou, onde eu estou mirando, né? O que eu vou fazer da minha vida, para que direção eu vou seguir, então eu vou atrás desses propósitos. A noção de sentido para Viktor Frankl, ela abrange isso também, mas ela não se limita a isso. Ela também se dá na esfera, por exemplo, do passado. O sentido da vida, então, ele não é algo que é só no daqui para frente, ele é algo que compõe a existência como um todo. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, quando a gente fala das duas coisas. Mas é claro que se eu tenho um sentido para a minha vida hoje, e eu entendo que a busca desse sentido é algo importante, eu vou acabar convergindo as duas coisas, né? O meu sentido com o meu propósito, no final das contas. Então, eu diria que nessa perspectiva, o olhar da logoterapia entende o sentido como algo mais amplo, até porque ele abre a perspectiva para se refletir num sentido último da existência e tal. E a área do propósito não necessariamente, né? Você não tem essa implicação. Às vezes o propósito está falando só mesmo daqui até a sepultura, né? Pode ir além também. Acho que a diferença básica é essa. Mas, no final das contas, o que eu percebo, assim, em última instância, a gente querer definir muito e a gente ficar preso a isso não agrega tanto, assim. O importante é a gente entender como isso impacta a vida da pessoa, né? Se você quer chamar isso de sentido, se quer chamar isso de propósito, o nome que a gente dá é quase que secundário. O mais importante é o impacto disso, como isso daí afeta a minha maneira de viver, como isso daí, aí a gente vai para a logoterapia, se torna um fator de prevenção de adoecimento, e proteção em termos de saúde mental, como isso pode ser um elemento de superação de adversidades na vida. Então, acho que isso é o que conta mesmo no final. Especialmente nesse momento que a gente está de fim de ano e conecta muito geralmente com o começo de um novo ano. E esse é o momento que as pessoas geralmente elas revisitam seus propósitos, revisitam planos que elas fizeram para o ano, e, enfim, que agora elas acabam tendo que fazer algum tipo de desplanejamento, deixar coisas de lado, fazer um novo planejamento para um novo ano. Como que a gente pode, como que tem uma ferramenta, alguma forma que a pessoa pode lidar com metas, planejamentos que a pessoa fez e com as incertezas do dia a dia. Então, a gente se É. planeja, mas acontece um monte de coisa e aí a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado. Como que pode lidar com isso? A questão dos ciclos, elas têm um efeito psicológico importante, né, na vida da gente, porque elas ajudam a organizar a nossa própria energia psíquica, vamos dizer assim. E tanto é que você vai explorar todas as sociedades, por mais antigas que sejam, elas têm pelo menos alguma noção de coisas cíclicas, sejam calendários, ou sejam rituais, né, ou as estações, enfim. E isso a gente sabe, né, que historicamente tem um efeito de proporcionar, de uma organização psíquica, né, da nossa energia. Mas tem o lado colateral, que é assim, nos provoca a avaliação, nos provoca o olhar para trás e querer avaliar se eu alcancei ou se eu não alcancei, se eu fiz o que eu deveria ter feito ou não. Isso pode provocar, em alguns casos, frustração, culpa e por aí vai. Agora, no que diz respeito aí, uma forma mais específica, né? Como a gente pode trabalhar com isso e um recurso, psicológico para nos ajudar, eu acho que logo de cara, eu diria o seguinte, é a aceitação da imprevisibilidade e da falta de controle que a gente tem da própria vida, é uma das principais ferramentas, porque ela faz com que a gente não se torne rígido, né? O grande problema dos planejamentos, de maneira geral, ao meu ver, é a rigidez.
Porque se eu sou muito rígido e dá tudo certo, maravilha, né? Eu vou sair feliz, vou falar, alcancei. Agora, por conta dos múltiplos fatores envolvidos num planejamento para que ele dê certo, é muito raro que algo de longo prazo, como é um ano inteiro, por exemplo, que tudo caminhe exatamente como a gente planejou. E se eu não tenho essa flexibilidade, o que acontece, né? São as leis da natureza. Você tem um elemento, por mais forte que ele seja, se ele é rígido, quando ele rompe, esquece, você não junta mais, né? O ponto de ruptura, ele se torna um trauma. E as coisas mais flexíveis, não. Né? Às vezes eles não são nem tão fortes, mas eles são mais resistentes. Então, o primeiro passo é esse, é você aceitar essa imprevisibilidade. E aí, falando mais de saúde mental mesmo, o Viktor Frankl vai dizer o seguinte, a gente tem que aceitar que a existência é uma coisa trágica. E É bem mais forte isso, hein? muito forte. E mais especificamente, ele classifica isso, ele fala, a gente tem que encarar a tríade trágica da existência humana. Do que é composta a tríade trágica? De dor, né, / sofrimento, seja ela de ordem física, de ordem emocional, a gente está sujeito a isso o tempo todo. Culpa, porque a gente erra, a gente falha, né, e a culpa se apresenta, e a morte, né, e aí morte não só enquanto morte das pessoas, mas enquanto assim, os fins de ciclos, a finitude da Morte de própria sonhos, existência, de né, de relacionamentos, de carreiras, tem uma série de possibilidades. Mas mesmo falando da morte física, né, do fim da existência, isso você não tem como fugir disso, porque a gente está o tempo todo lidando com isso. Às vezes é a perda de alguém que você nem conhece, mas aquilo ali te impacta, você viu uma história, você acompanhou então a consciência da finitude, ela é uma constante também na vida. E isso está dado, ninguém escapa disso. Então, sabendo disso, né, a gente precisa entender que o encontrar de um sentido para a vida é possível apesar dessas coisas. Ai, que bom que você falou essa frase, porque eu já estava dizendo para todo mundo: "Vamos levantar, vamos pra terapia, gente, negócio de dor, morte, culpa e tal". O que que você fala nessa não, tô brincando, eu sempre faço essa, né. Mas essa parte é muito importante que você falou, acho que agora no final também, quando a gente sabe lidar com isso, me parece que a gente vai navegar melhor essas outras incertezas. Quando você falou da rigidez, me lembrou de uma história muito prática que eu passei na Alemanha. Alemães são conhecidos por, serem bem rígidos, terem tudo, seguem as regrinhas e tudo. E eu estava lá, eu estudava numa escola de alemão, e a gente tinha uma turma de pessoas e a gente foi num dia num restaurante lá num bar. Aí a gente foi para esse bar, a gente chegou lá, nós éramos um grupo de 13 pessoas e a gente sentou numa mesa, estava muito frio, todo mundo já tinha tirado todos os casacos e tal, isso leva tempo, gente, a gente já tinha se acomodado na mesa. A gente já estava sentado nessa mesa, todo mundo bem preparadinho ali, o garçom chegou e falou: "Não posso atender vocês, porque vocês são 13 pessoas, essa é uma mesa para 10 pessoas". E eu falei: então o que que a gente pode fazer, né, assim, tem outra mesa, tal. E tentei dizer, mas a gente já tá acomodado, não atrapalhava de forma alguma, ninguém que estava andando, a gente estava sentado bem perto de 2 paredes, assim, e ele falou: "Não posso atender vocês, porque vocês são 13 pessoas numa mesa de 10 pessoas". Enfim, conversa vai, conversa vem, nós nos levantamos e saímos do restaurante. E assim, não foi levantou bravo nem nada, assim, "É isso, a mesa é para 10, vocês são 13, você pode ir Mas embora e garanto que ele não tal". era o dono do restaurante, senão ele ia Não. ter dado um Cara, mas eu vou te dizer que eu saí, assim, tão eu pensei: "Gente, como assim que eles não se ajustaram?". Aí eu voltei pra dentro do restaurante e falei: "Cara, quem é o gerente? Eu queria muito falar", e eu falei com muita tranquilidade, mas eu falei: "Poxa, a gente era 13 pessoas, a gente estava com a escola". E o gerente do restaurante, assim, ó, ele estava muito chocado com a situação, porque a gente foi embora. Não, porque ele não sabia por que raios a gente estava pedindo pra ficar 13 pessoas, sendo que era uma mesa de 10. E ali ficou muito clara essa rigidez, o quanto que ela pode atrapalhar, porque até ali eu estava achando tudo muito organizado, era muito legal e tal, os horários, o trem sai sempre na hora e tal, e ficou muito claro o quanto que só a rigidez, ela ela acaba não deixando espaço para ajustes que são possíveis, que são necessários. E aí me leva muito para pensar
que hoje em dia a gente tem uma impressão de controle de mais coisa, talvez, que a gente tivesse antigamente. É uma suposição que eu estou fazendo aqui. Mas hoje, por exemplo, a gente tem acesso a tanta informação que parece que a gente sabe de tudo. A gente tem aí redes sociais, que a gente tem controle daquilo que a gente apresenta na rede social e tudo. Então pode criar uma ansiedade grande quando a gente age de uma maneira diferente daquilo que está ali. É claro que a rede social é só um recorte, a gente sabe disso, mas eu fico pensando se isso também não agrava um pouco essa sensação agora de que a gente tem um controle de muitas coisas, quando na verdade não tem. O grande problema, acho que quando a gente quebra, né, os planejamentos ou os projetos de vida, no caso mais específico aí, retomando para essa questão psicológica mais profunda, que é o sofrimento humano e tal, não é nem quando a gente, sei lá, tem um desvio de rota ou outras coisas nos ocupam. Esses fatores que você mencionou, da contemporaneidade, eles tiraram muito a nossa capacidade de esperar as coisas também, né? Então, quando as coisas, não é nem quando as coisas vão pela direção que eu não queria, mas é quando elas não acontecem. Então, eu planejei algo e aquilo ali não veio no prazo que eu esperava, não aconteceu do jeito que eu queria, e agora eu vou ter que esperar aquilo acontecer, eu vou ter que dar um tempo de maturação, seja emocional, seja organizacional, não importa. Eu vou ter que me deparar por algum instante que seja ali com o tédio ou com a falta de ocupação. Isso daí é a morte, né, para as pessoas hoje em dia. A gente não consegue. É só você retomar um pouco. Até pouco tempo atrás, primeiro, a gente ia aos bancos e pegava filas. Era muito comum. E o que a gente fazia enquanto a gente esperava na fila? Nada, Existia, né? Só nada. Ficava fazia nada. esperando. Respirava. Uma pessoa te levava um livro e tal, mas era raro, assim, você ver alguém lendo um livro, uma revista. Geralmente, até o celular não era tão comum, né, de se usar e de ficar se ligando para as pessoas, era caro, né, o minuto do celular. Então as pessoas ficavam paradas esperando, e ninguém surtava por causa disso, né. Hoje em dia, se o WhatsApp cai, né, quando acontece, né, sei lá, uma vez por ano, fica lá 2 horinhas fora do ar, as pessoas ficam Desespero. loucas, né. Desespero. E a gente procura justificativas. Não, não, nem é que é isso, é que eu preciso por conta disso, disso, daquilo e tal. E esse fato da gente agora não ficar mais, não ter essa espera, não ter esses momentos de tédio, de reflexão, talvez, alguma coisa assim. Outro dia estava conversando com alguém que falou, quando às vezes a gente está com os amigos e a conversa fica desinteressante por um instante, a gente nem reflete mais, por que que eu tô achando aquilo desinteressante? Pega o celular e Sim. começa a passar ali o celular. E por isso da gente hoje não ou ficar preso a coisas, ou sempre ter ou não ter esses momentos de tédio, sempre estar ocupado com alguma coisa. Isso acaba, às vezes, deixando a gente preso em ciclos que a gente poderia já deixar para trás? Sim, e aí tem vou conectar as 2 coisas. Então você pensa o seguinte, né, tem o fator do tédio, que é uma das coisas, mas tem um outro fator que acaba sendo as redes sociais de maneira geral, ou a ocupação constante que a gente acaba tendo, né, o multitasking, né, que se torna o padrão de funcionamento das pessoas de maneira geral. Primeiro, ele nos livra, entre aspas, do tédio, e segundo, ele também nos impede, às vezes, de lidar com as frustrações. Porque quando alguma coisa, como você falou, está desinteressante, não está do jeito, eu procuro outra. Eu sempre tenho algo para me ocupar. E se a gente parte do princípio que a existência é algo trágico, que o sofrimento ele vai acontecer em maior ou menor grau, em algum momento da vida, então a gente tem que estar preparado também, tem que aprender a aceitar isso e aprender a lidar com sofrimento. Em outras palavras, né, sendo uma linguagem mais psicológica, a gente tem que desenvolver essa tolerância às frustrações da vida, aos sofrimentos e às frustrações. A questão dos fins de ciclo, por que que às vezes é tão difícil para as pessoas? Porque muitas vezes o fim de um ciclo, ele significa reconhecer uma frustração, admitir que aquilo não deu certo, admitir que um investimento que eu fiz não funcionou. A questão, vou pegar como exemplo a questão dos relacionamentos. A gente vê ali constantemente, né, na mídia e tal, e todo mundo é especialista em
em ver uma notícia, um recorte de uma situação e emitir uma opinião, né, a respeito. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, tá, mas por que se a pessoa não terminou logo esse relacionamento? Por que não saiu dessa relação, né? O termo da moda, dessa relação tóxica, né? Pô, esse cara era tóxico, essa menina era tóxica. Por que o outro se submeteu a isso por tanto tempo? Porque encerrar um relacionamento muitas vezes significa você admitir que não deu certo. E admitir para quem? Bem, pode ter a sociedade, as pessoas envolvidas, mas para você mesmo. Né? Então era um sonho, era um ideal, eu queria que aquilo desse certo e não deu. E quando não dá, você tem que em algum momento falar, putz, né? Carreira, mesma coisa. O pessoal fala, pô, mas por que essa pessoa fica aí, está infeliz no trabalho e tal, mas é tão fácil assim isso aí? Né? Começar uma coisa nova e a incerteza do que é o novo. E às vezes eu prefiro uma coisa que não me satisfaz totalmente, ou que eu até sou infeliz naquilo, mas que eu sei o que é, do que o risco de que algo seja ainda pior. Então, quando a gente pega esses elementos, né, o medo de ter que reconhecer uma frustração, o medo do incerto, que pode vir a ser algo novo, algo diferente. Eu vou somando tudo isso, a gente entende porque às vezes a pessoa permanecer ali numa situação acaba sendo mais cômodo, mais seguro. E é problemático, claro, porque o, o, a experiência nos mostra que, por mais difícil que seja, sempre que alguém encerra um ciclo que não está sendo bom, por mais difícil que seja a passagem, normalmente ela acaba num lugar melhor. Normalmente. Mas, e para bancar isso? Eu ia exatamente perguntar, estava pensando aqui, quais são os riscos, os efeitos práticos dessa intolerância à frustração? Estou entendendo que a gente se mantém em lugares que talvez não sejam tão bons, a gente não deveria, não sei, perde outras experiências para onde a gente iria, mas até um dia desses a gente tinha um pouco mais tolerância a frustrações, enfim, a ficar nesse tédio. E agora, se a gente está perdendo isso, o que pode ter de risco ou efeito prático na vida? Eu acho que o grande problema é que isso provoca um tipo de sofrimento duplo, né? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, que a gente vive numa sociedade onde cada vez mais essa cultura de que a gente tem que ser bem-sucedido, a gente tem que ser feliz, a gente tem que dar certo na carreira, a gente tem que dar certo nos relacionamentos, isso é imposto. Veja, isso não é a realidade das pessoas, mas essa é a realidade que as pessoas mostram para as outras. E isso, de uma forma quase que inconsciente, cria essa sensação do tipo, pô, eu tenho que... A vida é isso, A relacionamento minha tem que ser perfeito, isso. dias na Então, praia. quando a pessoa está infeliz, frustrada, por que ela não quer aceitar isso? Porque quando ela reconhece isso, ela admite isso para ela mesma, às vezes ela cai num sofrimento duplo. Um que é o sofrimento da coisa em si, e um associado que é porque ela acha que isso não deveria acontecer com ela. Né? Não, comigo não. Então, eu não somente eu estou sofrendo, sei lá, porque a minha carreira não está legal, e segundo, porque eu não devia estar passando por isso. Eu nem acolho meu sofrimento, inclusive, que é uma coisa que Então o que deixa pior acontece? ainda. Eu não aceito que as coisas não deram certo, que o sofrimento chegou de fato, que a minha frustração, a minha decepção é real. Eu fico num estado de negação disso tudo, mas no final das contas eu estou sofrendo duplamente. Diferente de quando a pessoa chega, ela se olha no espelho em um dado momento, ela fala, realmente, isso aqui não dá mais. Acabou, perdi, dessa vez eu perdi, segue o jogo, né? Que agora é exatamente o que eu diria, tipo, por outro lado, então, quando a gente arranja espaço, quando a gente enfrenta essas frustrações, como que essas experiências de frustrações, elas podem ser catalisadoras para minha carreira, para Você minha vê, vida? a as analogias do esporte, elas são fantásticas, assim, nessa direção, né, porque o esporte, ele funciona em ciclos, né, os atletas têm lá o esporte de alto rendimento, né, eles têm os campeonatos, né, os calendários e tal, e às vezes um ano é terrível, né, um time ou um atleta tem um desempenho péssimo, mas como ele sabe que acabou o ano,
né, ele aceita aquela frustração, ele é obrigado, né, ele não tem como fugir disso. Está lá no ranking, no campeonato, está lá, você perdeu. Quem ganhou foi o outro. Mas ao mesmo tempo isso aqui acabou, essa fase acabou, não dá mais para fazer nada a respeito. Então ele fala, tá, e para o próximo? Vou me preparar agora, vou fazer diferente, isso, aquilo e tal. E às vezes o cara que foi um perdedor num ano, no outro ele é o campeão. Ah, então, e ele consegue aprender das derrotas dele. Ah, por que eu perdi esse ano? Porque eu fiz isso errado, eu me preparei assim e tal. Né? Então, isso serve como uma analogia para a vida. Porque as decepções da vida e os sofrimentos da vida, eles podem sim servir como uma motivação para que eu faça as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, eu falei da tríade trágica, né? Vou pegar um exemplo dela. É a culpa. Né? A culpa, quando ela sobrevém a nós, invariavelmente, ela está associada a um erro que a gente cometeu. Né? Existe um tipo de culpa que não é por conta do erro, enfim, mas é uma condição mais assim de algo que nos é imposto, né? Uma coisa meio de manipulação e tal, mas estou falando aqui do mais comum. Fiz tal coisa errada, magoei alguém, falhei em tal ponto e estou me sentindo mal por conta disso. O sentimento é ruim. Quem já se sentiu culpado sabe como que é, e todo mundo, né, basicamente. Mas você pode usar isso como um catalisador para mudanças, do tipo, pô, isso eu não faço mais. Esse erro eu não cometo mais. Aprendi com isso. Não vou permitir que isso aconteça de novo. Então, é um exemplo. A questão da finitude da existência, né? Da morte em si, também pode ser um catalisador para coisas positivas. Porque tanto eu posso olhar, por exemplo, para a morte. Aí vamos falar de pessoas idosas com quem a gente se relaciona, que aí é mais fácil, né? A gente perceber a finitude. Parece mais natural. Você olhar para aquela pessoa e falar, poxa, ela está caminhando aí para as suas últimas décadas de vida, ou para os seus últimos anos, dependendo da idade. Você tanto pode olhar para isso e falar assim, caramba, né, eu vou perder essa pessoa, como que vai ser? Como você pode olhar e falar assim, poxa, mas ela ainda está aqui. Eu preciso aproveitar o máximo possível essa presença. Então, a consciência da finitude da existência, ela é um catalisador para vou fazer o que eu puder. Vou aproveitar a vida da melhor maneira. Você está falando agora, acho que os 2 tiveram muito a ver com ter consciência. Então, eu errei quando falou ali da culpa, né. Então você tem que ser consciente, eu errei e eu posso não fazer isso de novo. A consciência de a vida tem uma finitude, então está muito claro que talvez essa pessoa esteja chegando no final, tendo eu consciência disso, o que eu posso fazer é aproveitar o tempo com essa pessoa, as experiências com essa pessoa. Tem algum tipo de indícios que poderiam trazer essa consciência para mim de que talvez um ciclo está chegando no final, eu tenho que aceitar algum tipo de frustração e tal. Estava pensando um pouquinho de o que pode me trazer indícios que talvez não sejam tão óbvios, assim, como ver Sim, alguém chegando no fim da vida. nem tudo é tão trágico assim, né? Vamos falar aí, os pequenos sofrimentos da vida às vezes são os mais difíceis da gente lidar, justamente porque a gente não percebe. A gente vai levando ali a coisa, né? Mas eu acho que assim, tem um fator que ele é primordial e que é, em algum momento da vida, a pessoa passar por um processo psicoterapêutico. Né? Isso é fundamental. Felizmente, cada vez mais as pessoas encaram isso de uma forma positiva. Foi-se o tempo, né, que quando alguém falava que fazia terapia, as pessoas olhavam o que essa pessoa tem. Né? Hoje em dia, pelo contrário, né? Tem até um olhar positivo. Pô, que legal, né? Sinal de que você Hoje em dia é tá... uma sensação que conecta. Falo: "Nossa, ontem eu tive terapia", alguém fala: "Ah, é É, verdade, nossa, ali não sei quando, tal", mas conecta do exatamente. que afasta. E então acho que isso é fundamental, porque ali você vai passar a sua vida limpo e vai refletir sobre sua vida, suas condições, etc. Mas acho que, tirando a terapia, que é uma coisa muito específica, é a pessoa exercitar diariamente o hábito de olhar para a própria vida e avaliar, né? E de parar para pensar. Vamos tocar na questão do sentido mais uma vez. Refletir se aquilo está fazendo sentido para ela ou não. Agora, existem indícios no que diz respeito à saúde mental que podem estar associados a isso, que é legal as pessoas olharem. Por exemplo, um sentimento crônico de apatia,
em relação às coisas, algo que eu já gostei muito e que hoje eu não dou muita bola e eu me pego de vez em quando achando isso estranho, né? Poxa, mas eu curtia tanto tal coisa, por que que eu não estou gostando mais? O próprio sentimento de tédio que algumas situações causam pode estar relacionado e outras coisas, né? Como, por exemplo, a ansiedade. Muitas vezes a gente não sabe o porquê. É a famosa ansiedade generalizada, né? E a pessoa, mas do que é? E você fala, não sei, eu só sinto. Poxa, é um indício, então vai investigar, vai conversar com alguém a respeito para você. A gente tende, às vezes, a procurar só algo que alivie o sintoma. Mas todo sintoma de angústia, de desajuste, de ansiedade ou uma depressão, não a depressão doença, né? O estado mais depressivo, assim, quando eles começam a aparecer com uma certa frequência, né, recorrentemente, não é que apareceu e não, porque esses sentimentos também são normais na vida, né? Ninguém vive o tempo todo animado. Mas quando isso começa a te chamar atenção, você começa a perceber, peraí, está um pouco além do que normalmente eu vejo na minha vida. Começa a prestar atenção nessas coisas. Não estou dizendo que eles vão ser necessariamente, né, conectados a uma causa emocional. Às vezes não, às vezes é puramente orgânico, às vezes é disfunção hormonal, né? Então vai investigar. Ah, às vezes as pessoas chegam lá no meu consultório e eu sempre pergunto, como que estão os exames médicos? Qual foi a última vez que você passou num endócrino, num cardiologista? Porque não adianta eu ficar ali tratando um sintoma que eu acho, né, e vou ficar procurando uma causa psíquica para aquilo, e às vezes não tem, às vezes é uma condição orgânica que a pessoa está ali, ela não sabe, e eu, como profissional de saúde, não sou dessa área, não tenho como saber. Não adianta eu pedir um exame para a pessoa, mas eu posso falar para ela, olha, faz exame também e vê o que o médico te fala. Aí num trabalho multidisciplinar, a gente tem mais condições de escanear isso, né? Investigar de uma maneira mais É, holística. Holística, eu quero dizer de olhar para o sim, todo holístico, mesmo total. e enxergar ali cada uma dessas coisas. Tem alguma alguma ferramenta que pode ajudar as pessoas a lidarem um pouco com esse despranejamento de vida? Porque a conexão que eu estou fazendo aqui é mais ou menos assim, a gente vai olhar e tudo aquilo que eu tinha planejado, às vezes algumas coisas vêm, não vão sair um pouquinho desse planejamento, e nesse momento de desplanejamento, tem alguma ferramenta que eu posso usar, que pode me ajudar a lidar com essas incertezas um pouco mais É, de uma maneira um pouco mais prática? acho que vai depender muito do nível da frustração, né, e do desplanejamento que eu tenho que fazer. Porque aquelas questões mais simples da vida, né, vamos aquela coisa bem de clichê, né, que eu pego no começo do ano, faço a minha listinha de objetivos na vida e no final do ano eu olho para ela e tal. Coisa que simplesmente eu vou só riscar e vou falar: "Não, isso aqui não faz sentido para mim", ou senão eu vou olhar e vou falar: eu vou procurar uma outra forma de fazer tal coisa". Mas falando das frustrações maiores mesmo, né, que são essas, sei lá, uma frustração de carreira, uma frustração de relacionamento, eu diria que a grande ferramenta é a psicoterapia mesmo. A grande ferramenta é essa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender a área de atuação de cada profissional. Porque às vezes a pessoa tem plena consciência que o que deu errado, vamos dizer assim, o que não foi do jeito que ela gostaria, é uma questão profissional. Aí eu questiono, será que então é o caso de você procurar, em primeiro lugar, um psicoterapeuta? Ou você procurar alguém que vai trabalhar a gestão de carreira? Tudo bem, tem psicólogos que trabalham isso também, né, mas aí você precisa ter ferramentas específicas e tal. Vai na pessoa que vai direto ao ponto, né. O Quando a gente olha ali na perspectiva da logoterapia, o Viktor Frankl tem um conceito muito interessante, que ele fala assim: o sofrimento ele faz parte da vida e é possível, né, a gente viver uma vida com sentido apesar dele. Mas isso não significa que ele seja necessário para que eu encontre um sentido para a minha vida. Então, sempre que for possível evitar ou resolver a causa do meu sofrimento, eu tenho que fazê-lo. Eu não tenho que me conformar. Então, se é uma doença, poxa, vai no médico. Tenta tratar isso daí. Se é uma insatisfação que a pessoa tem lá com a aparência dela, né,
Poxa, procura um profissional da área, vai atrás de um personal trainer, vai atrás de um dermatologista, conversa, né? Existem soluções para uma série de coisas. Se é uma frustração profissional, procura um gestor de carreira, procura um coach, vai atrás de alguém que te ajude a olhar uma outra perspectiva, vai buscar uma nova formação. Então, é você estar em ação, é fazer coisas práticas conectadas àquilo que se apresenta como uma fonte de sofrimento. Agora, tem o sofrimento que esse é inevitável e que não dá para superar não, né? Não dá para eliminar. Esses daí só me resta mesmo aceitar e aprender a transformar aquela experiência de se encarar o sofrimento, de se superar o sofrimento em uma experiência de triunfo, de dignidade no final das contas. Eu fico com a impressão que esse é o grande desafio, porque hoje em dia parece que dá para a gente dividir em 2 grupos, talvez por uma diferença geracional, talvez não, mas fica um pouquinho claro como existe um grupo de pessoas, talvez, que tem a impressão de que quer passar um pouco mais pela vida, evitando todo e qualquer tipo de sofrimento, e algum outro grupo de pessoas que valoriza muito o sofrimento, inclusive, que parece que você só consegue conquistar alguma coisa se você passar por muito sofrimento e tal. Se não Minha tiver impressão sofrimento, ela nem valoriza, não né? valoriza, Nem exatamente. considera uma Não foi conquista ou nem algo do conquista, tipo. isso aqui foi muito fácil, nem foi alguma coisa assim. Então, parece que esse meio do caminho onde você aceita como faz parte da vida o sofrimento, e você também compreende que coisas que você, pode evitar, que ele não é necessário para que você cresça em alguns aspectos da vida, que ele não é necessário, que ele não é essencial para algumas conquistas ou para ter valor, que esse é quase que o caminho do meio aí É, de quando o Frankl vai dizer, né? Se eu puder eliminar a causa do sofrimento, se eu puder mudar a situação que eu estou envolvido, então é isso que eu devo fazer. Sofrer de forma desnecessária, ele diz exatamente isso. Não é heroísmo, é masoquismo. É diferente. Agora, aí tem uma das frases clássicas dele, né? Quando você não puder mudar uma situação, então você é obrigado a mudar você mesmo. Aí é um trabalho pessoal mesmo. E a situação ela é maior do que a sua capacidade de gerenciá-la. Não é a questão de aceitar e de uma transformação interna que te permita encarar isso com dignidade, ao ponto de, através dessa atitude, transformar, né, o sofrimento em si em uma conquista humana. Quando a gente está falando do Frankl e do sentido da vida, o que ele quer dizer com o sentido da vida? É um para cada pessoa? A vida tem um sentido que é É. maior para todo mundo? A visão dele ela é muito legal por várias razões. Assim. Primeiro, por ele ser o primeiro grande autor mesmo da psicologia que toca nesse assunto. Né? Mais recentemente, isso está entrando em alta. Né? O pessoal da psicologia positiva fala bastante sobre isso, né? Mas ele foi o primeiro grande autor que olhou para esse assunto e falou: isso é importante. Né? Isso aqui tem um papel fundamental na existência humana. Ele começa a falar desse assunto no Entre Guerras, né? E o problema vai só escalando. Ele vive na Áustria, que é um dos epicentros, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, e a situação vai ficando cada vez pior, mas ele está lá defendendo essa tese de que a vida sempre pode ter um sentido. Nesse meio tempo, em 1942, o que acontece? Toda a população, ou o restante, né, da população judia da Áustria, mais especificamente de Viena, onde ele vivia, são deportados para os campos de concentração. E ele é deportado também, junto com a sua esposa, junto com o seu pai e a sua mãe, um irmão. Uma irmã conseguiu fugir para a Austrália, e eles vão todos, e ali começa o que ele vai dizer assim, o teste verdadeiro das ideias dele. Porque ele fala, se eu estou dizendo aqui, né, se eu estou propondo que a vida sempre pode ter um sentido, então, em meio ao sofrimento, ela também precisa ter um sentido. Essa possibilidade precisa existir. Veja, não por causa do sofrimento, mas apesar dele,
O sentido tem que ser possível. E ele vai observar a sua própria experiência e das pessoas em geral nos campos de concentração, e a conclusão que ele chega é a seguinte, que mesmo nas piores condições, muitas pessoas ainda conseguiam encontrar um sentido apesar daquele sofrimento todo. E mais, que aqueles que tinham essa clareza de qual era o sentido das suas vidas, e a gente pode até abranger, né, que tinham um propósito para além daquilo, eram os que se fortaleciam mais psicologicamente falando, e que suportavam melhor. Então ele descobre o quê? A partir daí, que um sentido para a vida torna-se também um fator de sobrevivência naquele contexto. Lógico, ele não está querendo com isso dizer que todo mundo que tinha um sentido sobreviveu, né? Porque tinha várias outras questões envolvidas. Era um assassinato, era um genocídio. Então muita gente que tinha um sentido enorme para a vida foi assassinada. Agora, entre os que sobreviveram, ele diz, esse era um traço comum. Essa vontade, né, de viver, essa vontade de encontrar um sentido apesar do sofrimento, isso os ajudou a suportar. Então, depois disso, ele fala, poxa, realmente, né, as ideias que eu estava desenvolvendo, eu estou vendo na prática. E aí, em comparação com as outras correntes psicológicas, né, principalmente a psicanálise e as psicologias comportamentais, que eram tão fortes na época, ele vai dizer assim, eu não nego as teses dessas teorias, né? O ser humano, como diz a psicanálise, ele é, sim, motivado pelo princípio do prazer, né? Ele de fato é um ser cujos instintos e os desejos são um componente muito forte, que vão direcionar a vida dele até certo ponto. Da mesma forma, né, os condicionamentos, como diz as psicologias comportamentais, ele fala, eu reconheço todas essas coisas. Só que ele fala, mas o ser humano é mais do que isso. Essa é a diferença da teoria dele, é isso que ele acrescenta. Ele fala, essas coisas estão presentes, mas elas não definem. Por quê? Ele fala, porque o ser humano ele é um ser em busca de sentido, acima de tudo. Então esse outro componente é o diferencial. E a visão que ele traz sobre o que é o sentido, ela é extremamente atual. E eu diria que ela é libertadora em face de algumas coisas que a gente ouve o pessoal falando hoje em dia. Que é essa noção de que o sentido sempre tem que ser algo grandioso, é uma coisa meio romântica, né? É o cara que sai do mundo corporativo, de repente, e agora ele vai virar um dono de uma pousada, não sei aonde, né? Parece que falar de proposta É uma o coisa cara meio que ele era super romantizada. sedentário, doente, de repente ele vira Iron Man, né, e tal, triatleta. As pessoas, elas acham que é isso, porque tem muita gente ensinando isso. É a tal da cultura da alta performance o tempo todo, né? Então você tem que performar o tempo todo, em todas as áreas da vida. E a visão dele não é essa. Na visão dele, então, o sentido da vida, primeiro, é algo dinâmico. Não é, primeiro, não é algo único. A vida pode ter várias fontes de sentido. Então não é uma coisa que eu falo, esse é meu propósito, esse é meu propósito Não, da podem vida ser toda. várias fontes de Descobri que com sentido. 20 anos eu tinha um propósito, eu com 40, 50, 60, 90 anos de De idade. forma alguma. É dinâmico, podem ser vários ao mesmo tempo, inclusive, e podem mudar. Uma coisa que hoje é uma fonte de sentido importante para mim, pode ser que daqui 1 ano, 2, 5, 10 não seja mais. E está tudo certo. Eu não perdi nada. Né? Justamente porque o sentido é algo dinâmico, é algo que se atualiza. Né? Então, e mais, ele está também nas pequenas coisas. Então, ele fala da existência humana sendo ancorada em 2 alicerces, o da liberdade, então é a liberdade que eu tenho de buscar esse sentido para a vida, mas da responsabilidade ao mesmo tempo. E como o ser humano se torna um ser responsável para ele? Ele diz, respondendo. Uma própria palavra diz, ser responsável é responder. Responder ao quê? Às questões que a vida coloca diante de mim. Então, quando eu respondo à vida, e quais são essas questões? Elas também são dinâmicas. Para cada momento é uma. Para cada fase da nossa vida, algo tem mais importância do que outra coisa. E a gente tem que ter esse discernimento de responder de acordo também. Então, nas pequenas coisas. Né? Uma vez uma paciente chegou para ele
e falou assim: "Ah, Dr. Frank, eu penso e eu vou atrás, mas eu não consigo descobrir qual é o sentido da minha vida". E ele era um cara muito bem-humorado, assim, né, com algumas tiradas, assim, brincalhão. Ele falou: "Bom, então você já sabe, o sentido da sua vida é descobrir qual é o sentido". É, claro que ele fez isso como uma brincadeira, mas ilustra uma realidade. Então, por exemplo, alguém que é um estudante, ele pode ter sentidos mais amplos, maiores, mas tem um sentido direto ali. Pô, você tem que se formar. Isso já é um sentido para a sua vida hoje. E como você responde a isso pode tornar esse sentido maior ou menor. Então, o trabalho, mesmo que seja, mas eu não estou feliz no meu trabalho, como que esse trabalho pode ser uma fonte de sentido? É simples. Esse trabalho pode te dar o sustento necessário que você precisa enquanto você descobre uma outra coisa que você tenha mais realização. Então, por mais que não seja o que você gostaria nesse exato momento, mas ele pode proporcionar para você uma transição, né? E assim por diante. E mais, né? As diferentes fases da vida, elas nos apresentam também questões diferentes. Então, você teve filhos, por exemplo. Poxa, é automático. É uma responsabilidade que você adquiriu. É imediato isso daí. Ninguém tem filho sem querer. Ah, não, foi sem querer. Tudo bem, até certo ponto, né? As pessoas sabem como elas têm filhos, né? Tirando, obviamente, né, casos de violência sexual. Parte de uma consciência de que eu sei que eu posso vir a ter. Então, de certa forma, foi uma escolha sua. Ainda que por, sei lá, por falta de cuidado. Tudo bem, mas quem agiu? Então, é algo que a vida colocou diante de você. Como você responde a isso? Poxa, eu vou fazer o melhor que eu posso a partir de agora para que esse filho que eu tive tenha condições mínimas de ter uma existência segura, acesso ao mínimo que ele precisa. É um sentido. Mas esse sentido vai permanecer para sempre? De certa forma, sim, mas ele vai ser dinâmico, porque quando um filho é pequeno, é uma coisa braçal. Você tem que estar lá, você tem que cuidar. Ele não sobrevive, né? Então é um tipo de ação diferente de quando você tem um filho de 20 anos de idade, né? E mais, quando você tem um filho de 40. Pode chegar a um ponto que aí é o seu filho que vai te ajudar, inclusive, sei lá, financeiramente, que é uma coisa que por muito tempo é responsabilidade do pai. Mas enquanto isso não acontece, como você responde em cada fase? Então, esse olhar, né, do sentido como algo dinâmico, eu acho que é libertador, porque traz alívio para aquela pessoa que fala: eu não tenho um sentido para a minha vida. Aí você vai conversar com a pessoa, ela criou filhos, ela trabalhou, ela produziu, fala: como assim? Olha como foi uma vida repleta de sentido. Não faltou um dia. Aí ela fala assim: ah, mas isso é um sentido? Ela não tem porque ela está imaginando uma coisa grandiosa que ela devia ter feito e não fez, mas ela fez. Ela só não consegue identificar o que é isso. E quanto a um sentido último, né? Então, isso é muito legal também, porque o Viktor Frankl diz assim: olha, à luz da psicologia enquanto uma ciência, a gente não pode afirmar isso, né? A ciência ela não alcança esse escopo para dizer, olha, mas a existência como um todo, o universo, tem um sentido por trás disso tudo. Ele fala: infelizmente a gente é incapaz. E ele diz assim: acho que se esse sentido existir, a gente só vai descobrir isso lá no final, né? Como aquele filme que é só na última cena que você fala: ah, era isso. Então não dá para dizer antes, mas ele diz assim: mas dá para eu ter uma atitude, dá para eu fazer uma escolha. E ele particularmente, né? Aí não ele, né? O autor de uma teoria psicológica, ele na vida ele fala assim: eu particularmente escolho, né? Pensando que é uma balança com as duas possibilidades, a possibilidade de que exista um sentido último para tudo ou não. Ele fala: eu escolho pôr o peso da minha decisão na balança de que sim, pode existir. Mas aí é muito pessoal. E uma coisa não exclui a outra. Eu posso achar que a hora que eu descer a sepultura tudo acabou e ainda assim viver uma vida repleta de sentido, enquanto eu tenho a vida. E eu posso ir além até, inclusive pensar: poxa, eu talvez depois disso tudo vai ter uma nova instância. Maravilha. Acreditar nisso tem um fator. É um fator de esperança importante também, é legal. Ainda que você não tenha como ter certeza,
né? Mas isso aí é uma questão metafísica no final das contas, né? E ambos entregam algum sentido e tem uma influência provavelmente direta ou minimamente de alguma forma do jeito que eu me comporto no dia a dia. A gente vai chegando aqui no final e eu vou ficando aflita porque ele não pergunta. Eu tô louca pra perguntar o que que é liberdade pra ele e tal, mas eu vou me ater aqui ao nosso desplanejamento e propósito que a gente tá falando. Então eu queria saber se tem algum conselho, uma dica para quem tá nesse momento pensando: "Nossa, mas qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida?". Tem e eu acho que você agora já falou um monte de coisa que dá para todo mundo olhar e mudar muito esse conceito mesmo do que é o sentido da vida. Não é uma coisa que está distante, é uma coisa que está muito mais próxima de mim e ela pode estar até muito mais nas minhas atitudes diárias, assim, muito mais do que eu imaginaria, né. Às vezes, quando a gente olha para a vida toda, é uma coisa grandiosa que parece que não, porque Sim. a gente tem um conceito de grandioso como uma coisa diferente daquilo que é de fato. Mas tem algum conselho, alguma dica? Então, eu diria que esse olhar prático sobre a questão do sentido, ele é muito legal e porque no final das contas é meio que responder a seguinte pergunta, né, que a gente gosta de usar como gíria no Brasil, né: "O que que tem para hoje?", né, como que eu encontro o sentido? É respondendo isso, "O que eu tenho hoje?". "Ah, mas eu tenho outros projetos, né, de médio, longo prazo". "Tá, mas eles vão ser executados no dia a dia, para que eu chegue lá, o que que eu tenho que fazer hoje?". Então é muito uma coisa mesmo do presente, né. Agora, em termos assim de teóricos mesmo, ele propõe o seguinte, que a gente encontra o sentido para a vida, de 3 formas diferentes, através do que ele vai chamar dos valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude. O que são os valores de criação? São as coisas que eu faço, é aquilo que eu crio, aquilo que eu ponho a mão na massa para fazer, né, entre aspas, né, a mão, porque pode ser a cabeça, etcétera, mas são as minhas ações. São os meus trabalhos, os meus hobbies, o meu lazer, é o que eu faço do meu tempo, como eu emprego isso. Desde coisas como: arrumei minha casa, arrumei minha cama, até, poxa, tive uma reunião, uma apresentação importantíssima no trabalho. Eu estou fazendo algo. Ou, por exemplo, saí para ir no cinema, né, fui, numa happy hour com os meus amigos, fui assistir um jogo. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, elas podem ser fontes de sentido. Então esses são os valores de criação, das mais simples às mais importantes. Os valores de experiência, como o próprio nome já diz, eles têm, a palavra que ele utiliza, né, originalmente, ela pode ser traduzida como experiência ou vivência. Então são as experiências da vida como um todo. Por exemplo, os relacionamentos estão incluídos aí, todas as relações humanas, elas são valores de experiência. As experiências estéticas, por exemplo, né? A arte de uma maneira mais ampla, a natureza. Então, é sempre que o indivíduo ele vai para além de si mesmo e se conecta com alguém, com alguma causa, com alguma coisa, né, para fora dele mesmo, ele tem um valor de experiência. E os valores de experiência são fontes de sentido. Então, as relações humanas, a arte, a natureza, o esporte, são formas de se encontrar um sentido. Isso por quê? Porque na visão do ser humano que ele apresenta, o ser humano é um ser autotranscendente. Então, é um ser que, partindo de si mesmo, existe para conectar-se com as pessoas e o mundo ao seu redor, e não para ficar orbitando ao redor do próprio eu, né? Ele parte do eu em direção ao mundo. E quando, porque essas duas categorias de valores, a gente está falando de situações onde a pessoa tem relativamente uma condição de vida minimamente funcional. Agora, e quando a desgraça bate à porta, como foi o caso dele, numa prisão por quase 3 anos, uma doença, né, algo que me impeça, muitas vezes, de trabalhar, de me relacionar adequadamente com as pessoas. Aí ele vai dizer: nessa hora entram os valores de atitude. E aí, nesse momento, eu posso ainda encontrar um sentido para a minha vida mediante a atitude que eu tenho diante do sofrimento. Ainda, e isso é muito forte, porque ele fala, ainda que a única atitude possível seja encarar o sofrimento de cabeça erguida.
como era o caso dos prisioneiros de um campo de concentração que iam para as câmaras de gás, né, e ele vai dizer com a cabeça erguida e uma oração como o Pai Nosso ou o Shema Israel nos lábios. Era a única atitude possível, mas ainda havia. E aí que entra essa questão da liberdade, né? Porque a gente consegue inserir isso, porque ele fala, essa é uma liberdade humana a qual ninguém pode tomar. Então veja, não é que ele tem uma visão de liberdade, né? Tipo, o ser humano faz o que ele quer da vida. Inclusive, ele é crítico em relação a essa ideia. Ele fala, essa visão não é a visão de liberdade, ele fala, isso aí é uma visão de livre-arbítrio. De livre-arbítrio não, de onipotência. Fazer o que quer é ser onipotente, não é ter livre-arbítrio. Ele fala, o livre-arbítrio, a liberdade, significa que dentro das condições que eu tenho, e que muitas vezes me limitam, né? Um prisioneiro de um campo de concentração, ele tem liberdade? Não, ele está limitado, mas ele tem um pequeno nível de liberdade, que ele vai dizer, essa liberdade de espiritual, ele fala, de tomar uma posição. Então, a liberdade para ele é apesar das circunstâncias. Eu não consigo me livrar da minha condição física, né, da minha natureza, eu nasci num determinado lugar, numa determinada família, numa determinada época, dentro de uma determinada condição. Ele fala, a gente não é livre dessas coisas, né? Mas apesar dessas coisas, a gente pode sim ter uma atitude. E é dentro desse espaço que a liberdade humana existe. A gente está chegando aqui no final e essa me abriu para mais um montão de perguntas. Mas eu fiquei, desde o começo, na verdade, eu quero dizer, e eu imagino que as pessoas possam encontrar isso no seu instituto, mas eu quero garantir que quem está ouvindo a gente vai saber disso. Porque para quem gostou, se interessou por logoterapia, alguém que de repente falou, puxa, eu nunca tinha ouvido falar dessa linha, alguém que falou, ouvi falar, mas não sabia nem como me aprofundar. Como que as pessoas podem se aprofundar, conhecer mais, estudar sobre É, isso? de uma forma mais direta, né, a logoterapia, enquanto uma teoria psicológica, ela é usada como uma ferramenta clínica, né? Então eu aprendo, né, a teoria e vou atuar ali como psicoterapeuta usando essas referências. Mas o que é muito legal é que ela não se limita a isso, porque como ela é uma visão de mundo, uma visão de ser humano, ela é aplicável em múltiplas áreas do desenvolvimento humano, na educação, na gestão de pessoas, na liderança, muitos líderes religiosos, né, que cuidam de comunidades ou líderes comunitários, assistentes sociais, profissionais de saúde. Ela traz um conhecimento que agrega em todas essas áreas sobre a natureza humana. Então, por exemplo, lá no meu instituto, eu tenho um curso básico de logoterapia, que eu gosto de brincar que é uma alfabetização em logoterapia. É um curso de formação fundamental. Ele é aberto para qualquer profissional. Eu, como advogada, CEO, consultora, eu posso Total. fazer. Inclusive, eu tenho muitos alunos que são dessas áreas, né? Educadores, administradores e tal, e que estão buscando o quê? Eles não vão atender ninguém, mas eles querem conhecer mais da psique e da natureza humana sob uma ótica diferente, que é essa ótica do sentido da vida. Então, totalmente aberto. Mas a gente tem lá também pós-graduação, que aí é uma coisa mais avançada, para quem quer aprender mais mesmo. Tem alguns cursos livres, cursos mais curtos. Eu estou o tempo todo também fazendo cursos gratuitos na internet, né? Cursos de 2, 3 dias. Então tem inúmeras formas. É só a pessoa entrar lá no meu Instagram, que é o nosso principal canal de contato, que é o Logoterapia BR, o próprio nome da teoria, né? Adicionado de um BR, que é uma página de divulgação da logoterapia no Brasil. E lá a pessoa manda uma mensagem, um direct, ou olha ali na própria bio ali, sempre tem um link para você saber dos cursos que estão rolando, né? Eu costumo acompanhar os meus alunos ao vivo também semanalmente, não tem as aulas gravadas, mas a gente se encontra toda semana para discutir caso clínico ou situações, coisas desse tipo, fazer pesquisa. Esse acho que é um dos bons caminhos, né, para se poder aprender. Ou a própria leitura dos livros, né? Hoje em dia tem muitas publicações de logoterapia, os livros do próprio Viktor Frankl, a maioria são livros acessíveis, o Em Busca de Sentido, que é o grande clássico, é um livro de leitura fácil, quer dizer, fácil sim, não é complicado em termos de conceito, é difícil porque você precisa de uma caixa de lenço do lado, porque é uma história assim muito triste e dramática, né? Porque ele está contando do sofrimento.
mas é um livro acessível, que qualquer pessoa que pegar e começar a ler, eu tenho certeza que vai entender muita coisa. O meu livro também eu deixo a sugestão aqui, que chama-se A Vida Sempre Tem um Sentido, né, interrogação, que é um livro introdutório à logoterapia, no final das contas, né? Eu trago ali a história de Viktor Frankl, os principais conceitos e tantos outros, né? Felizmente, hoje em dia, e parte, vamos dizer, do sentido da minha vida, há alguns anos se tornou esse, ensinar mais da logoterapia. Como eu falei, você não tem ainda nas faculdades de psicologia, mas antes você não tinha nas faculdades e você não tinha quase que em lugar nenhum. Hoje, pelo menos online, você tem lá o instituto que você pode ter acesso, você pode aprender logoterapia profundamente, sem sair de casa. E não somente eu, outros logoterapeutas têm feito um trabalho muito legal. Então, existe uma presença hoje grande no mundo digital, muitos livros estão sendo publicados. Então, qualquer pessoa que dá um Google ali, logoterapia, Viktor Frankl, vai encontrar muito conteúdo. E no meu canal do YouTube tem muito conteúdo também gratuito ali, é só você entrar, assistir as aulas, que já dá para aprender muita coisa. É só botar lá meu nome, né, Alberto Neri no YouTube e você vai encontrar bastante coisa. Ai, que legal, Alberto. Muito obrigada. Gente, eu imagino que vocês estão gostando tanto quanto eu desse papo. E eu, que sou uma grande consumidora de podcasts, eu começo a ficar aflita quando começa a falar que está chegando no final e eu olho o tempo e sei lá, às vezes o podcast tem 1 hora e está em 55 minutos, já começa, não. Pelo menos aqui, vocês já sabem onde encontrar mais conteúdo sobre isso, onde se aprofundar. A gente estabeleceu um ritual para a gente sempre terminar com os nossos convidados. Aqui na Kiwi, para começar, que a gente fala muito de troca. Todas as vezes que a gente se encontra com alguém, a gente entende que a gente tem uma troca. E aqui é sempre assim, troca entre nós que trabalhamos aqui, com um cliente ou em algum evento que a gente foi. Então, a gente sempre recebe alguma coisa, a gente entrega alguma coisa. Nessa nossa troca aqui, eu vou dizer, eu tô sentindo que ela tá um pouco desigual. Você entregou tanta coisa pra gente que eu espero que a gente possa entregar de volta em algum momento. Mas a gente queria deixar com você um símbolo aqui nosso, que é essa pedra aqui, e eu já explico aonde que ele se encaixa aqui na Kiwi. Aqui na Kiwi, tudo que a gente faz baseado em 3 L's. Então, isso é um plano de fundo de tudo que a gente faz aqui. Esses 3 L's, eles são Life-Centered Design, Listen to Everyone e Legacy. Vou explicar cada um, vou traduzir também. Então, Life-Centered Design é a vida no centro de tudo, qualquer solução que a gente for fazer, quando a gente está desenhando para um cliente, quando a gente está contratando alguém, quando a gente está interagindo, a gente entende que existe uma vida ali, seja a vida de uma pessoa, seja quando a gente está desenvolvendo a solução para um cliente que está criando um produto novo, a gente vai considerar a sustentabilidade, meio ambiente e a vida e tudo aquilo que ela depende. Quando a gente fala do segundo L, que é o Listen to Everyone, então é ouvir a todo mundo, para a gente sempre ter noção de que uma pessoa fala, mas a fala dela provavelmente ela carrega várias outras pessoas e que geralmente a gente trabalha com um grupo de pessoas, não é só uma. Então, quando a gente interage com um cliente, às vezes tem uma pessoa que nos contrata, mas é outra pessoa que vai consumir aquilo que a gente vai fazer. Às vezes o cliente que contrata é o cliente que desenvolve com a gente, mas quem vai consumir a solução é uma outra. Aqui nessa interação, inclusive, a gente se ouvir a todos também garante que você está aqui falando para que a gente ouça, eu estou aqui fazendo algumas perguntas, mas tem um montão de gente que estava aqui envolvida também e a gente considerou um monte de gente que queria ouvir a tudo isso. E, por fim, a gente tem o legacy, que é o legado. A gente entende que por onde a gente passa e com quem a gente interage, a gente tem um legado, a gente deixa um legado. Então, isso não é nem só um legado grande de, sei lá, um inventor da internet deixou um legado. É assim, eu deixo um legado na minha interação diária com as pessoas que trabalham comigo. Eu posso deixar o dia daquela pessoa melhor ou pior. E provavelmente eu deixo melhor ou pior na minha casa, com uma pessoa com quem eu convivo também. Então, esse legado é uma coisa que a gente trabalha de maneira muito intencional e trazendo muito para a consciência, que a gente sempre deixa alguma coisa e leva alguma coisa por onde a gente passa. Então, essa pedra é como se ela representasse esse legado. A gente espera ter deixado alguma coisa legal com você e que a gente continue essa interação. E aí eu queria te perguntar se você fosse deixar um legado, uma coisa para as pessoas que estão ou nos assistindo ou nos ouvindo aqui. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, mas o que seria isso? Então, eu te entrego essa pedra que vai representar isso e pergunto o que seria isso. Eu diria que agradeço, né, o legado. Eu acho que o grande legado que o mundo de hoje precisa,
e que a gente se distanciou um pouco disso, é de se cultivar os principais valores, né, que a gente encontra aí desde a filosofia antiga até a psicologia moderna, né, o valor do respeito mútuo, da tolerância, do diálogo, né, das amizades, das famílias. Isso daí parece que tem ficado em segundo plano, diante, às vezes, das discussões, do querer ter razão, das lacrações da internet, né, das postagens. E acho que a logoterapia ela é uma psicologia ancorada nesses valores e acho que isso acaba moldando bastante todo mundo que a conhece. E vou deixar uma frase também, né, que acho que é o grande lema que Viktor Frankl repetiu por inúmeras vezes e que foi a lição de vida dele. É dizer sim à vida, apesar de tudo. Dizer sim à vida, apesar de tudo. É a gente entender, né, que existem dificuldades, existem provações, momentos difíceis, de vez em quando, né, a noite é escura demais, a gente não enxerga, de vez em quando uma tempestade vem, a gente acha que o sol não vai aparecer nunca mais. Mesmo nessas horas, ele diz, a gente tem que aprender a dizer sim à vida, porque vale a pena. Alberto, muito obrigada. Eu vou pedir para você anotar nesse post-it aqui. Quem nos conhece sabe que post-it é uma coisa que a gente trabalha muito, então cada convidado que deixar esse legado aqui, te deixa a pedra com você, pede para você anotar nesse post-it que a gente vai colocar num mural aqui e coletando esses legados das interações que a gente tem. Enquanto você escreve, eu queria agradecer e trazer também para a visão de vocês que para que esse podcast, que para isso acontecesse, não tem aqui só o Alberto com a experiência dele, trazendo, investindo aqui o tempo dele, essa troca com a gente. Não existe só a Pães-Traca aqui fazendo perguntas e tal. Existe toda uma equipe, então se a gente filmasse para trás, vocês iam ver. Eu tenho ali a Fernanda, a Letícia, o Mardônio, o Cleiton, e em cada um tem outras pessoas investidas aqui também. Então a gente tem o Tonasso, que é de comunidade, a gente tem outras pessoas das outras equipes que vêm. Algumas das pessoas que eu falei são equipes da Kiwi, algumas das pessoas são equipe da Live Factory, que é a produtora que está fazendo isso aqui para a gente, porque para a gente construir tudo isso daqui, tem um monte de mão que se mexe, tem um monte de gente envolvida. Para o convidado conseguir estar aqui hoje, com certeza, ele precisou resolver algum problema, dizer não para uma outra agenda e tal. Então isso é importante também da gente trazer para vocês. E no mais, eu agradeço muito esse tempo que você, que está nos assistindo ou nos ouvindo, passou aqui com a gente. Deixem nos comentários o que vocês gostaram, que tipo de dúvidas, de respostas, de insights ou ideias que isso trouxe aí para você, aí para a sua vida. Acompanhe a gente aqui no Fala Que Eu Escuto, seja no podcast, seja no canal do YouTube, seja no Grupo Kiwi, lá no nosso Instagram, então pode colocar ali comentários para a gente também. E convido vocês a acompanharem os próximos lançamentos também do nosso podcast. Muito obrigada, gente, e continuem nos acompanhando. Tchau, tchau!